Radar Paulista apresenta Momento o Inédito Viável, com Emerson W. Dias, o provocador filosófico. Nós já estamos aqui com o Emerson Dias, trazendo o primeiro Momento Inédito Viável do ano. Muito boa noite, obrigado pela presença aqui, Emerson. Um feliz 2018 para todos. Olha, e as palmas sempre presentes, deixando este clima muito amistoso para este ano, né, Emerson? Sem dúvida, e parece que estão mais fortes agora esse ano, essas palmas. Estão revigoradas. Tem aí o caixa de novo? Que melhorou lá o negócio? As palmas estão revigoradas, né? Bom, mas e o que você... Primeiro, antes de mais nada, expectativas boas aí para 2018? Sempre, expectativa de viabilizar muitos inéditos, né, como sempre. Aliás, eu vi um aí recentemente, Jornal Nacional, né, um negócio... De família. Mobilizou lá o Brasil de inteiro. Mobilizou o Brasil inteiro. Foi bem legal. Matéria no Jornal Nacional, foi legal? Foi bem legal, foi dia 30 de dezembro. Foi na virada, né? Foi na virada. Uhum. Matéria sobre reencontro de família, né, que a gente organizou lá um evento com mais de 90 parentes, né? Uhum. Minha avó teve 12 filhos, então tem gente pra caramba aí, né? Espalhados no Brasil inteiro, enfim, a gente conseguiu organizar todo mundo e por uma feliz coincidência o Jornal Nacional cobriu lá o evento, foi bem bacana, né? Foi bem interessante. Mas foi feliz coincidência ou teve aí participação aí do pessoal também, Juca Felizmino? Bom, eu não sei se o Juca indicou lá os contatos mais dele, eu acredito que foi uma coincidência. Legal, muito bom, parabéns, foi bem bacana, eu vi a matéria lá também, bacana. Muito legal. Agora, então, vamos tratar do tema aí do momento. Começar 2018, o valor de hoje, aqui essa matéria, né, falando que o governo quer rever a regra de ouro, dizendo que o ministro aqui do planejamento, dizendo que para 2018 vai cumprir, mas para 2019 precisa ser revista. Está noticiando aí em todas as mídias sobre essa questão, né? A regra de ouro, na realidade, é uma regra que impede a emissão de dívida, pagamento de gastos correntes. Então, quer dizer, eu não posso emitir uma dívida para pagar as coisas do dia a dia, como se eu, na minha casa, para almoçar, fizesse um empréstimo, né? Na realidade, o almoço deveria estar coberto nos meus gastos mensais. Certo. Então, essa é a regra de ouro que o governo está querendo quebrar. Tá. E ela chama de regra de ouro, não é à toa, né? Porque ela é uma regra importante. Uhum. Então, enfim, tem toda a discussão, mas me remeteu. E olha que interessante, eu já tinha preparado esse texto, mas agora ficou mais legal porque essa regra de ouro que o governo fala é a mesma no sentido, né, de regra de ouro do que o Confúcio já falava 500 anos antes de Cristo. Ele também tem uma regra de ouro, né? E quando eu li essa notícia, me remeteu ao que eu já tinha escrito sobre o Confúcio, eu só complementei o texto e eu acho que vale a pena essa reflexão, porque esse ano é um ano de eleição. 2018 é um ano que promete aí muitas emoções, né? Sem dúvida. O mito aí já caiu ontem, já teve uma matéria aí na Folha de São Paulo já falando dos bens, né, que se multiplicaram na família lá do mito, né, que tá todo mundo falando aí o tal do mito, que eu nem vou falar o nome dele, que eu não quero falar Ibope, mas enfim. Eu fiquei agora, eu também fiquei em dúvida aqui, porque não é da Ibope, mas a gente precisa também, como é que os bens se multiplicar. Tem uma matéria na Folha de São Paulo. Qual é o meu? Quem é o meu? O Bolsonaro e a família, o filho tem 19 imóveis, e ele, político desde 95, multiplicou o patrimônio assim, grandemente, né? Valores muito abaixo do mercado, enfim. Mas ele é um paladino da... Pois é. E a explicação também não vem, né? A explicação é que isso é notícia falsa, de que é golpe, mas o repórter investigou nos cartórios, né? Enfim, tem todo um contexto lá. Mas é bom que os mitos, né? Sim. Eu já escrevi isso várias vezes nas redes sociais, que mitos não existem, então acho que é importante as pessoas entenderem que mitos não existem, né? E, portanto, quando a gente nomeia alguém de mito, a gente está criando uma ilusão para nós mesmos, né? Mas é fundamental você ter deixado essa informação também, para a gente contribuir para destruir, Exato. não sei se é essa palavra, mas desmistificar. Desmistificar, acho que seria melhor, exatamente. Pois é. E esse texto tem a ver com isso, né? Um ano de eleição, um ano para a gente pensar na questão de mitos, pensar aí nas regras de ouro que o governo está querendo quebrar. E vamos lá, né?
Olha só, por volta de 500 a.C., na China, Confúcio, conhecido pelo nome de Confúcio, né, o nome Confúcio é o nome latino do Confúcio, consciente da fragilidade política que o governo enfrentava, olha só, 2.500 anos atrás, se dispôs a formular um arcabouço de filosofia moral para capacitar os governantes a agirem de forma justa. Você falava agora há pouco aí da questão de reajuste, né? Então, capacitar o governante para agir de forma justa. Esse arcabouço era baseado em virtudes tradicionais chinesas: a lealdade, o dever e o respeito. Né? Então, 3 virtudes da sabedoria chinesa. Esses 3 valores eram representados por Junzi, que é o nome de um cavalheiro ou um homem superior, que seria o modelo ou exemplo de virtude a ser seguido por todos. A inspiração para a sociedade, ou seja, um modelo de uma pessoa de conduta digna, exatamente. Né? Esse exemplo de virtude, né, ele era uma inspiração para a sociedade, conforme trazido pelos ensinamentos chamados analetos. Né? O Confúcio escreveu os analetos, que são frases, são pensamentos. Né? Um dos exemplos dos analetos é: se desejares o bem, o povo será bom. O poder moral do cavalheiro é vento, o poder moral do homem comum é grama. Sob o vento, a grama se curva. Ou seja, o homem com dignidade moral, né, ele é superior àquele que não tem dignidade, portanto se curva, a grama se curva diante do vento. Né? Para Confúcio, essa relação de lealdade, dever e respeito permeava toda a sociedade e em todas as relações. Um verdadeiro protocolo de conduta. Ou seja, um código de ética, né? Certo. Somente a virtude, sendo sincera e manifestada com honestidade, funcionaria com sucesso. A ideia de liderança pelo exemplo, a regra de ouro de Confúcio, que é sintetizada na frase: o que não desejas para si, não faça para os outros. Além da filosofia de que a importância das pessoas deve ser pelo mérito e não pelo berço. Eu acho que esse texto, né, que trata de valores importantes como lealdade, dever, respeito, né, como dignidade, como moralidade, eu acho que é um texto importante para a gente abrir as reflexões de 2018, o ano eleitoral, né, já começamos o ano desmistificando alguns mitos, né, criados fantasiosos. Eu acho que vale a pena de pensar em relação a isso, né, que políticos a gente quer, você falava aí da frase, né, que o ouvinte atribuiu Platão, né? a Platão, dizendo que se você não gosta de política, tudo bem, mas você vai ser governado por quem gosta. Então, eu acho importante a gente pensar sobre essas questões, né? Sobre valores, sobre a conduta, né? Sobre essa desmistificação. São pessoas comuns, mas pessoas comuns que podem ter uma reputação de fato ilibada, né? Pessoas honestas, de virtude. Acho que vale a reflexão para esse ano eleitoral que começa agora. E aí a gente também tem que garimpar, né, correto, Emerson, porque como eu trouxe essa informação, a gente já havia dado aqui, não é fácil essa tarefa, principalmente para o brasileiro. Por que para o brasileiro? Porque a gente sabe o que tem, a gente viu aí, a gente acompanha na Operação Lava Jato, nas operações que são feitas pela Polícia Federal, e a gente vai observando que é difícil, até tem, mas é cada vez mais difícil você pensar um político ali no meio que tem essas características todas. Né? Exatamente, bastante difícil, e eu acho que a gente tem a posição de não votar, simplesmente não votar. Né? Se você entende que a pessoa não tem essas características, não tem lealdade, não tem dever, não tem respeito, não tem que votar. Né? Eu acho que a gente, um pouco também da desqualificação política que existe é porque a gente também continua votando naquele camarada que a gente sabe que rouba, mas ele fez lá, né, a calçada da minha casa, ele fez ali, trouxe a iluminação na minha rua, mas aí o cara roubou, entendeu? E a gente ele deu um saco de arroz. Exato, e tal, né? Então a gente continua muito pensando no nosso próprio umbigo, esquece que a vida é feita em sociedade, né? Então a gente tem que pensar o melhor para a sociedade, como Confúcio já nos ensinava 2.500 anos atrás, da regra de ouro, né? O que não deseja para si, não faça para os outros. Ou seja, então se você não quer esse político para te governar, não vota nesse camarada, né? Porque por mais que ele tenha feito a luz no seu bairro, talvez ele está roubando, né, o dinheiro de 15 luzes que poderiam afetar a vida dos outros. Então acho que vale essa reflexão para a gente começar o ano de 2018. Inclusive aqui a Lucilene Ramos, lá em Las Vegas, dizendo, ó, adorando o que está dizendo aqui o Emerson da Parede. Então, a gente também endossa aqui, viu, Lucilene? E realmente é uma mensagem, vamos dizer assim, para 2018, fundamental. E até esse negócio que você está falando aqui, Emerson, às vezes do benefício que a pessoa tem imediato,
Olha, o cara me deu tal coisa, eu vou votar nele porque ele me deu. Mas você não sabe que você vai sofrer em 4 anos na mão, muitas vezes, de um político corrupto, porque você vai ter que pagar mais imposto, não vai ter saúde, não vai ter educação, e por causa de um saco de arroz, que a gente falou aqui como uma metáfora, vamos dizer assim, né, dessa troca de dinheiro por voto, ao longo de 4 anos, além de você ser prejudicado, você vai prejudicar toda uma comunidade, uma nação, por causa dessa troca da compra do voto. Exatamente. E qual é a frase do dia, Emerson? A frase não poderia ser diferente, também é de Confúcio, lá um dos analetos, que diz o seguinte, ó: se os líderes forem corteses, seu povo não ousará ser desrespeitoso. Se os líderes forem justos, o povo não ousará ser intratável. Se os líderes forem confiáveis, o povo não ousará ser desonesto. Porque é o modelo do líder, né? Exatamente. Né, ô Juca Felimeiro? E merece aí, né? Aí. O Juca estava refletindo, por isso que ele entendeu? Pai, deu aquela... Será que... Pô, bonito isso aí. Certo? Então, parabéns, Emerson, pela mensagem hoje aqui, trazendo... Aqui ó, também outro comentário aqui do Marcos Eduardo, também dizendo: perfeito comentário do senhor Emerson, sigo na mesma linha de pensamento. Então, você está aí bombando também nas redes sociais, hein, Emerson? É isso aí, estamos aí fazendo o nosso papel. Tá certo, e os seus contatos aqui para os nossos ouvintes e internautas? O site é oineditoviável.com.br, nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável, Facebook, Instagram, e no YouTube o canal O Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às terças e quintas no Radar Paulista. E, portanto, não quebre a regra de ouro. Tanto a do governo atual quanto a de Confúcio lá de 2.500 anos atrás. Essa regra vale ouro. É isso aí, 6h43, né, Emerson? Até quinta-feira, então. Até quinta, Renato.